Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Vocês se lembram de que em 2014 foi aprovada a Lei 13.005, que aprovava o Plano Nacional de Educação, PNE. E esta lei foi aprovada com muito custo, porque nós ficamos preocupadíssimos com a inclusão da ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Então, o lobby pró-vida esforçou-se muito e obteve êxito, graças a Deus, em excluir deste plano expressões como gênero, igualdade de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, homofobia ou qualquer outro termo ou qualquer outra expressão cara à ideologia de gênero. Foi uma luta muito grande. Depois de conseguirmos um PNE sem gênero, foi a vez de fazer com que o gênero não fosse incluído nos planos de educação estaduais e municipais. Em cada estado, em cada município, inclusive aqui no município de Anápolis, tivemos o cuidado de impedir que essas expressões de gênero fossem incluídas. Ufa, que alívio, não é? Mas os derrotados não se contiveram, não foram bons perdedores. O que não conseguiram fazer pelo parlamento, pela via legislativa, estão agora tentando pela via judicial, uma vez que o Supremo Tribunal Federal tem se comportado como legislador, usurpando muitas vezes atribuições do poder legislativo. Isso aconteceu em 13 de março de 2007, quando um partido político que é favorável à ideologia de gênero ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5668, pedindo para que a Lei 13.005 de 2014, aquela lei que aprovou o PNE, fosse interpretada conforme a Constituição, isso está muito em moda, a fim de obrigar as escolas a coibir também as discriminações por gênero, por identidade de gênero e por orientação sexual, e respeitar as identidades das crianças e adolescentes LGBT nas escolas públicas e particulares. Assim está escrito na petição inicial da ADI 5668. E não é a primeira vez que se usa de tal artifício. Quando os abortistas foram derrotados no Congresso Nacional, ajuizaram uma ação para obter a legalização do aborto via Supremo. Inicialmente, só em casos de anencefalia, era a DPF 54. Depois tentaram em microcefalia, mas não conseguiram. E agora estão tentando para o aborto em qualquer pretexto, até
a 12ª semana, nos 3 primeiros meses de vida da criança. É a DPF 442. Veja como os abortistas, eles não desistem, mas nós também não podemos desistir. Então, a ADI 5668 pretende impor a nós o gênero a golpe de martelo, não pela discussão com os parlamentares que nos representam, mas por decisão de 11 ministros, nenhum deles votados por nós, todos eles nomeados pelo presidente da República, por vários dos presidentes da República, a maioria deles por presidentes que defendiam tal ideologia. E agora esta ação estava para ser julgada no dia 11, foi retirada de pauta a pedido da Frente Parlamentar da Juventude, pela Juventude, juntamente com a Frente Católica e a Frente Evangélica, mas o perigo subsiste. A ação, a ADI 5668, pode voltar a qualquer momento. E os ministros do Supremo são pouco sensíveis à pressão popular. Pressionar um deputado ou um senador é fácil, porque eles dependem de nós. Foram votados por nós e sem o nosso voto eles não se reelegem. Pressionar um ministro do Supremo é bem mais difícil. Eles se sentem muito ciosos do cargo que ocupam, dizem que não são pressionáveis. Quanto mais pressionam, pior. Eles acham que é melhor que eles próprios tomem as decisões conforme o que eles acham, porque eles não serão retirados do cargo, eles ficarão lá até a sua aposentadoria. Não fomos nós que elegemos, eles não precisam de nós para se manterem no poder. Então é muito mais difícil fazer com que um juiz se sensibilize com o clamor público. Os abortistas e os ideólogos de gênero perceberam isso. E depois que o Supremo Tribunal Federal começou a usar do ativismo judicial, o Supremo passou a ser um atalho fácil para obter aquilo que os inimigos da família e da vida não obtêm por via legislativa. Mas eu estive lendo a petição inicial da ADI 5668 e eu fiquei impressionado com o que li. Primeiramente, os autores da ação rejeitam a expressão ideologia de gênero, que, segundo eles, teria surgido no meio religioso, em especial na Igreja Católica, em especial pelo Papa Bento XVI, embora também o Papa São João Paulo II tenha utilizado. Segundo eles, os ideólogos de gênero, gênero é um conceito emancipatório. É uma categoria que constitui uma revolução epistemológica. Leiamos este trecho da petição inicial. Gênero é um conceito que visa explicitar que as diferenças entre masculinidade e feminilidade decorrem de construções sociais, em negrito, através de processos de socialização que formam o sujeito desde a tenra idade. Visa, assim, explicar as relações de poder socialmente construídas, em negrito, entre os gêneros, a saber, do masculino sobre o feminino, para ficar na realidade empírica, desbiologizando, em itálico e negrito, as normas de gênero socialmente impostas e que cotidianamente geram o machismo social e institucional, demonstrando que tais normas de gênero decorrem de questões ideológico-culturais. Acabei de ler um trecho da petição inicial. Se a masculinidade ou feminilidade são apenas papéis socialmente construídos e atribuídos a cada sexo, nada há
além da mera convenção social, que diga o que é ser homem e o que é ser mulher. A biologia deve ser deixada de lado. Os ideólogos de gênero negariam, então, pergunto eu, que há diferenças anatômicas e genéticas entre os sexos? Deixemos que eles respondam. Vou ler um outro trecho da petição inicial, agora da página 7. Não se nega que as pessoas nascem com um determinado genital, bem como com determinados cromossomos. O que os estudos de gênero, em negrito, negam é que o genital, ou em sentido mais amplo, o sexo biológico da pessoa, constitua um destino imutável, em itálico, como se a biologia, por inatismo, destino inato, já contivesse características psicológicas e sociais de cada sexo. Este é um parágrafozinho. Note-se como a doutrina por eles defendida é chamada de estudos de gênero, em vez de ideologia de gênero. Eles aceitam que as mulheres têm em todas as suas células somáticas os cromossomas XX e que os homens têm em suas células somáticas os cromossomas XY. Isto é um dado da biologia. Porém, negam que esse dado biológico seja constitutivo da natureza humana, de modo que todos nós deveríamos agir de acordo com o sexo que recebemos. Embora o corpo masculino e feminino sejam complementares, embora os gametas masculino e feminino sejam feitos um para o outro, embora o encontro de tais gametas dê origem ao novo indivíduo da espécie humana, os ideólogos de gênero recusam-se a admitir que seja natural que homens se casem com mulheres ou que seja antinatural o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Assim, o comportamento homossexual nada teria de imoral e deveria ser aceito em pé de igualdade com a união perpétua, indissolúvel e aberta à vida entre um só homem e uma só mulher. A rejeição do homossexualismo, que nunca é chamado por esse nome, mas por homossexualidade ou homoafetividade, não teria fundamento natural. Seria um preconceito, apelidado de homofobia, a ser extirpado da sociedade por meio da educação nas escolas. E qual é o grande inimigo da educação de gênero nas escolas? As famílias. Por isso, o autor da petição inicial fala contra o homeschooling. Vejamos este parágrafo aqui. Aliás, é esse o motivo da ilegalidade do homeschooling no Brasil. Tudo em negrito. Prática corriqueira nos Estados Unidos, pela qual a criança recebe educação formal, normalmente praticada nas escolas, pelos pais ou outras pessoas em sua casa. A imposição legal da educação formal pelas escolas, em negrito, oriunda do dever legal dos pais de matricularem seus filhos a partir dos 4 anos de idade, artigo 6º da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, em negrito. Existe justamente para forçar crianças e adolescentes a conviverem com outras crianças e adolescentes e assim aprenderem a conviver com as diferenças, tudo isso sublinhado. Daí, inclusive, a constitucionalidade da proibição ao homeschooling, tudo isso agora em negrito. O incentivo ao convívio com a diversidade, algo indispensável a uma comunidade pautada pelo pluralismo político e social. Acabei de ler uma citação das páginas 15 e 16 da petição inicial
da ADI 5668. A família natural e a educação dada por ela representam, portanto, ameaças à ideologia de gênero, que deve ser ensinada nas escolas, segundo eles. Porém, vejamos o que diz aqui a página 20 da inicial. Ninguém pretende doutrinar crianças e adolescentes a virarem LGBT, tudo em negrito. Não? Dizem eles que não. E qual é o motivo? Prestem atenção. Até porque orientação sexual, em itálico, e identidade de gênero, em itálico, independem da escolha, entre aspas, da pessoa. As pessoas simplesmente se descobrem de uma forma ou de outra, por mais que desejassem ser de outra forma, ter uma orientação sexual ou outra identidade de gênero. Eu acabei de ler um parágrafo da página 20. E leio agora uma nota ao pé da página, da mesma página 20. As pessoas simplesmente se descobrem como gays, lésbicas, bissexuais, heterossexuais ou assexuais. O que é assexual? Não sei. No caso da orientação sexual, ou como travestis, transexuais ou cisgêneros. No caso da identidade de gênero, inexiste escolha, entre aspas, ou doutrinamento, entre aspas, capaz de mudar isso. Olha, note-se a contradição. Se o gênero é um conceito emancipatório, libertador, que deveria dar a cada um o direito de escolher o seu comportamento, independentemente de seu sexo biológico, pela citação que eu acabei de ler para vocês, a orientação sexual, entre aspas, e a identidade de gênero, também entre aspas, não são fruto de uma escolha da pessoa. Cada criança apenas descobre que é homossexual, que é travesti, sem que o professor tenha influência alguma sobre esse comportamento. De um lado, a emancipação da biologia. Vamos nos libertar das diferenças anatômicas e dos cromossomas e genes. Emancipação. De outro lado, o determinismo da orientação ou da identidade. Quem entende isso? Mas você vai dizer, padre, isso aqui é uma loucura. De fato, é uma loucura. Mas essa loucura está sendo ensinada nas escolas e nós temos uma cartilha, eu tenho um exemplar dela de 2011, que foi distribuída pelo MEC, ensinando todos esses conceitos, dizendo que não existe opção sexual. Essa palavra deve ser evitada, dizem eles, porque cada um apenas descobre a sua identidade ou orientação, identidade de gênero ou orientação sexual. E eu pergunto, se isso é uma coisa imutável, é uma coisa que você descobre, não é uma coisa que você possa mudar, você não tem nem escolha, onde é que isso está escrito? Não é na biologia, porque eles negam. Não é nos genes. Então está escrito onde? Eu queria saber. Está nas estrelas? Onde é que está esta identidade de gênero e esta orientação sexual que eles inventaram e que é uma coisa que é fixa e que ninguém pode mudar, só pode descobrir que você é? Que coisa mais absurda, isso já não é mais ideologia, gente, isso é superstição. E é isso que estão querendo ensinar nas nossas crianças e nas nossas escolas como sendo ciência e como sendo algo incontestável. Você ensina uma criancinha que é um menino, olha, você não sabe se você é homossexual, você vai ter que descobrir. Você não sabe se você é um travesti ou não, você tem que descobrir. E como se descobre? Experimenta, veste uma roupa de menina para ver se você se sente bem. Experimenta praticar atos sexuais com meninos e com meninas. E dizem que se você fizer isso,
por essa ideologia que não vai ter nenhuma influência sobre o comportamento da criancinha. Mas que absurdo, gente! Como é que você ensinar uma coisa dessas, convidá-la a experimentar, não vai trazer diferença? Todo vício é um hábito gerado pela repetição de atos ou por um ato intenso. Se você ensina uma criança a fazer uma coisa má, se ela antes não tinha inclinação para fazer, o fato de ela ter feito pela primeira vez ou pela segunda vai causar uma inclinação de repetir aquele ato. Seja ele bom ou mal, isso, se for bom é uma virtude, se for mal é um vício. E se você ensina a criança a praticar o vício contra a natureza, você acha que ela não vai aprender? Gente, isso aqui é um absurdo, mas essas coisas estão aí para ser julgadas pelo STF, sem que haja recurso, porque as famílias brasileiras não são consultadas. Os ministros vão julgar segundo a sua própria cabeça e vão tirar da sua mente aquilo que eles acham é um verdadeiro achismo, que a Constituição deveria dizer sobre esse assunto. E se eles interpretarem ou desinterpretarem a Constituição, dizendo que está implícito nela que nós temos que respeitar as diversas, abre aspas, orientações sexuais, identidades de gêneros e obrigar as criancinhas a aprender isso desde a tenra idade, as escolas se tornarão, como dizia Dom Manuel Pestana Filho, um lugar de um curso acelerado de prostituição. E você quer isso para o seu filho? Você quer isso para a sua filha? Onde está a inocência das crianças que nós queremos preservar? Onde está a pureza dos jovens que vão constituir famílias? Onde está a santidade das famílias? Tudo isso a ideologia de gênero destrói, dizendo que não quer fazer nada disso, quer apenas acabar com as discriminações. Gente, tomemos muito cuidado, porque esta é uma bomba perigosíssima contra o santuário da vida, que é a família, contra a igreja doméstica, que é a família. O futuro da humanidade passa pela família, e agora a família está em jogo. É a maior de todas as agressões. A primeira das agressões foi o divórcio. Depois foi o concubinato, né, a união estável de pessoas de sexo diferente. Depois, a legitimação das chamadas uniões homoafetivas, horrível, né? Também por via do Supremo, porque pelo Congresso nunca conseguiriam. E agora, a imposição desta ideologia nas escolas, pelo Plano Nacional de Educação. Não conseguiram por via legislativa, querem impor a nós, por golpe de martelo, por via judicial. Não deixemos, gente. Fiquemos muito atentos contra a ADI 5668. Se alguém quiser aprender bem sobre ideologia de gênero, já falei, mas falo de novo, leia este livro aqui de Jorge Scala, Ideologia de Gênero, o Neototalitarismo e a Morte da Família. É de um autor argentino que se debruçou sobre este tema e eu admiro muito pela precisão da sua terminologia, pela clareza dos seus conceitos. Muito bom, aprendi muito com ele e convido vocês a aprenderem. Se vocês querem algum livro de psicologia que fale de maneira sensata sobre o homossexualismo, recomendo que comprem este aqui, A Batalha pela Normalidade Sexual, do psicólogo holandês Gerard Aardweg. É um nome complicado. Este livro ainda está à venda na editora Santuário de Aparecida, mas é bom você comprar enquanto ele existe, porque ele está na mira dos ativistas de gênero, que não querem que os psicólogos dizem o que ele diz. Ele não tem vergonha nem medo de dizer que o homossexualismo é uma neurose, que o que pratica tais atos de homossexualidade ainda está num infantilismo, que ele está num narcisismo, olhando para si mesmo sem querer crescer, que a origem do homossexualismo não é genética, nem hormonal, e ainda que houvesse algum fator, não seria o determinante. Todos os indícios
apontam para um fator social de educação, na infância ou na adolescência. Assim diz este autor. E aí a pergunta, como é que alguém, como é que muitos indivíduos dizem que pessoas educadas acreditam que a homossexualidade é coisa normal? Sabe o que esse autor responde? Talvez a melhor resposta seja o que disse George Orwell. Existem coisas tão loucas nas quais somente intelectuais conseguem acreditar. A ideologia de gênero, que considera normal o homossexualismo, é uma coisa tão louca que só os assim chamados homossexuais conseguem acreditar e defender. Para nossa tristeza, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, deu um parecer favorável ao pedido formulado nesta ação. O perigo é sério, nós não podemos brincar com isso, porque não podemos fazer com que as escolas se tornem lugares de corrupção e que as famílias sejam proibidas de educar as crianças em casa pelo homeschooling, se assim o quiserem. O direito dos pais de educar os seus filhos e de preservar-lhes a inocência e a pureza não pode ser tolhido. E é o que nós devemos fazer com todas as nossas forças. Temos que lutar pela família. Tudo que se fizer pela família ainda é pouco. E tudo que se fizer sem a família é quase nada. Assim dizia o saudoso Dom Manuel Pestana Filho. Muito bem, vamos parar por aqui, lembrando que a nossa luta é contra os espíritos malignos que povoam os ares. Temos que entrar em contato com os ministros, temos que gravar vídeos, temos que enviar mensagens, temos que gritar, mas temos sobretudo que rezar, porque a gente está em luta direta contra Satanás e seus anjos, porque sem destruir a família, ele não destruirá a humanidade. E nós estamos agora numa batalha decisiva. Não deixemos que esta loucura, assim disse Gerard Ardweg, não deixemos que esta loucura entre em nossas escolas para contaminar as nossas crianças. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Gênia Beretta-Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos contra a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.